seu respirar, seu castigo a viver. Tudo tem sido tão bom, tudo tem sido tão bom pra mim.
Obrigado, Jesus. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor Ele te abençoe. Que Ele abençoe
essa foi você estava na vida dele. O homem que tinha tudo para desistir. O homem que tinha tudo para se entregar. E eu, estudando essa palavra, e comecei a estudar esse louvor. Impressionante que ganhou de oportunidade, estudando a palavra e estudar esse louvor, falando sobre as bênçãos do Senhor. E já o nome dele já representava, o seu nome representava sofrimento, porque no seu nascimento ele fez a sua mãe sofrer. Porque com muitas dores a sua mãe deu a luz. Mas sabe se ele tomou uma atitude naquela hora? Ele tomou uma atitude. Ele não ficou se lamentando, ele invocou. Ele invocou a palavra, ele invocou o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel e ele falou: Senhor, Senhor, que tu me abençoes, Senhor. Que tu me abençoes, Deus. Que tu me abençoes, que tu me abençoes. Senhor, que tu me abençoes. Ele faz alguns mais pedidos e também ele termina falando: que a tua mão esteja comigo, onde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, que a tua mão ela esteja comigo na minha entrada, na minha saída, de noite, de dia. Eu quero a tua presença, eu não quero a tua bênção, eu não quero a abençoador, eu quero a abençoador, eu quero a abençoador, eu quero a abençoador. As suas chaves ela foi mudada. E Deus ouviu a oração de Jabes. E a palavra vai falar que ele foi mais lúcido que os seus irmãos. Ele foi mais importante que a sua família. Eu vou te dizer uma coisa nessa noite: o Senhor ele pode mudar a tua história. O Senhor ele pode mudar o teu cenário. Ele pode mudar, mas tem que focar no nome santo do Deus de Israel. Que a bênção se derrame até gerações, tua família, teus filhos, dos seus filhos, tua presença te acompanhe, tu de trás, tu de diante, do teu lado, é contigo, e de noite, e de dia, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo, é contigo, Glórias a Ti, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, de verdade, meu Senhor, temos convicção disso, ó Deus, que em qualquer circunstância, em qualquer momento, situação, o Senhor é conosco. Obrigado, ó Deus, por termos esta certeza, esta convicção. Isso nos traz segurança, Senhor. Obrigado, Deus, porque nesses dias tão difíceis nós precisamos ter essa verdade nos nossos corações, que o Senhor está conosco, com a nossa família, com a nossa igreja, com a nossa vida, diante das nossas lutas, dos problemas. O nosso Deus está conosco. O nosso Deus está conosco. Recebe nesta noite, Senhor, todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Salve de palmas para o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Antes de você sentar aí, acene ao seu irmão, fale com ele, com um sorriso. Amém. Glória a Deus. Bom nós estarmos aqui mais uma vez reunidos, como irmãos, cristão no culto ao nosso Deus. Viemos aqui pela manhã, vemos o povo e agora à noite também. Importante nós
valorizarmos esse momento, né? Existem aí países que os crentes não têm esse privilégio. Muitos ficam escondidos em cavernas, às vezes com a folha das Sagradas Escrituras, e aqui nós temos o privilégio, né? Lá em casa tem várias traduções bíblicas, né? No computador também, e às vezes nós temos tudo isso, mas não valorizamos. Então vamos valorizar, né, esse momento. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Estou feliz, a igreja tem estado tanto pela manhã como à noite. Aqueles que podem vir somente pela manhã ter vindo, né, à noite também. Então é importante, eu creio que ficará muito difícil se você, crente, distante da comunhão, irmãos, passar às vezes um mês sem vir à casa do Senhor. Isso é muito ruim, nós somos um corpo. Uma vez eu vi uma pregação, uma pregadora, e ela disse o seguinte: se você arrancar o dedo da sua mão e colocar ele no guarda-roupa, o que vai acontecer? Vai apodrecer. Vai apodrecer. Então, tem que estar ligado ao corpo, né? Nós precisamos uns dos outros. Às vezes você vem na igreja, né? Eu já estive desse lado aí, sei como é que é. E às vezes nós sentamos, já sabemos tudo o que vai acontecer, né? O pastor abre a Bíblia, você já sabe o que ele vai pregar, mas Deus, ele te abençoa às vezes com a palavra de irmão, com a comunhão. Isso é igreja, né? E nós estamos aqui para prestar um culto ao nosso Deus. Amém? Então que bom que você está aqui, que Deus abençoe o pessoal aí também da live. Nossos anúncios: quarta-feira estaremos aqui nesse culto de oração, de intercessão, né? Clamando como sempre nós fazemos, por cada membro dessa igreja, por cada homem, por cada mulher, criança, jovem, trabalhadores. É isso que nós temos feito aí já nesses quase 9 anos, né? E eu creio que Deus tem vários meios, né, como eu tenho ensinado, para manter a sua igreja firme. Um dos meios que Ele tem usado é a oração. Deus, Ele... Tem pessoas que não gostam de ouvir isso, né, quando eu falo, mas Deus, Ele não precisa da minha oração nem da sua oração. Ele é soberano, mas Ele usa as nossas orações para a sua própria glória. Tem crentes que gostam de bater no peito e falar: eu consegui porque eu orei, eu sou bom, eu sou forte na oração. Isso não existe. A minha oração é forte, não existe. Nós somos miseráveis pecadores, dependemos da graça do nosso Deus, e Ele, pela sua imensa graça, usa as nossas orações. A glória está nele, amém? Então Ele nos usa assim para a sua própria glória. Então quarta-feira nós estaremos aqui pedindo a sua ajuda, a sua graça, e nós precisamos, né, nesses dias tão difíceis. A pandemia ainda está aí, claro que deu uma minimizada, né, mas ainda está aí. Continue orando pela nossa nação. O Rio de Janeiro está avançando aí nas vacinas, isso é bom, né? Ver se a gente consegue no final do ano voltar com o trabalho com as crianças também. Elas precisam, elas gostam, sentem falta. Mas eu tenho procurado aí esperar o momento certo. Já temos a salinha, está prontinha ali, né? Queremos acertar a daqui, vai começar um projeto aí. E nós precisamos também pintar a fachada da igreja, conseguir um orçamento muito bom, valor de R$3.000. O rapaz já passa lá em 5 vezes, tem uma boa oportunidade. Outros orçamentos foram bem mais caros, né? Então, por conta disso também, desse gasto, eu estou pensando, já decidindo aí fazer o batismo em agosto, mas aqui na igreja, colocarmos uma piscina ali de 2.000 litros, não de 2 litros, como eu falei pela manhã, que a Mariana ficou rindo pra caramba de mim. 2.000 litros, né? E são 2 pessoas, a gente reúne a igreja e a gente vai fazer esse trabalho para a glória de Deus. Como é bom, irmãos, ter pessoas se batizando, né? E eu sempre pensei que quando eu estivesse à frente de uma igreja, eu não teria pressa, né, em batizar as pessoas que dizem: eu sou crente e decidi. Calma, vamos peneirar, né? Então eu falei para o professor Diego: olha, não tenha pressa, trabalha com eles aí, vamos ver se realmente, né, eles perseveram. E mesmo assim não é garantia, tem pessoas que são perseverantes, né, mas é um bom sinal aí, eles estão animados, e nós vamos batizar o Danilo e o Bruno, tá certo? Estamos trabalhando aí, nossa igrejinha, como eu costumo falar, estamos aqui pregando a palavra de Deus, preparando homens, trabalhadores, para que a igreja continue avançando, né? Eu falei hoje pela manhã,
Em agosto, 22 de agosto, estarei lá em Angra dos Reis, pregando uma igreja que, graças a Deus, eu comecei lá, muita dificuldade, e hoje o missionário André está lá. As dificuldades continuam, a igreja é pequena, mas graças a Deus ela se mantém viva, Quando ela surgiu, muitas dificuldades, e eu sempre ouvi as pessoas dizendo, vai fechar e não vai dar, aquela coisa toda, mas já se passaram aí 11 anos e ele continua lá firme. Eu fiquei lá quase um ano, indo para lá, trabalhando, pela graça de Deus, irmãos. Eu não sei se hoje eu teria forças para fazer o que eu fiz na época, mas é Deus que nos capacita. Então, agosto será um mês aí de trabalho, eu estarei lá, é distante, eu tenho que sair daqui bem cedo, e tem alguns obreiros que nem querem ir comigo. O que acontece? Já foram 3 obreiros comigo, e dos 3 já foram para a glória, Eu convidei, foram 3. Aí quando eu falo que os caras já ficam só o Rafael que é o corajoso aí. Mas sério, os 3 que eu levei já foram para a glória, já estão com o Senhor. Aí, estão preocupados aí, mas o Rafael corajoso, Gleice, Deus está no controle. Mas estamos brincando, vai ser um dia. O missionário André é um grande amigo, nós nos falamos toda semana, e o trabalho está devagarzinho, como tem que ser, mas é um trabalho sério lá. E eu vou estar lá muito feliz. E às vezes, eu estava pensando sobre isso, às vezes a gente perde a noção de coisas importantes, Como é importante ter uma igreja lá estabelecida. Comecei lá 11 anos atrás, e às vezes a dificuldade da vida, o próprio diabo tenta tirar essas coisas importantes. É muito tremendo, irmãos. Uma igreja como aquela, eu com essas dificuldades, se manter viva, olha, é Deus, é Deus. Eu conheço as dificuldades, a gente conversa toda semana, os empecilhos, poxa, mas Deus é tremendo. Amém? Então, esses são os nossos anúncios. Domingo pela manhã, pregação, à noite também, temos o nosso estudo bíblico. Nesse mês vai ser nos 2 domingos pela manhã. Vamos dar continuidade aí, o Evangelho de João com o professor Diego. A André está se recuperando aí, me pediu para esperar um pouquinho, ela fez uma operação. Para ela voltar também aí, ela vai ministrar o livro do Êxodo, acho que é Êxodo que ela falou. Estamos trabalhando. Amém, irmãos? Bom, vamos nessa noite, como sempre nós fazemos, estamos no início do mês. Nosso primeiro, que seja o único, mas o primeiro desafio é o dia 10, onde eu tenho que pagar aqui o aluguel dessa igreja. Mas se você já tem uma contribuição hoje, você pode pegar o envelope com o obreiro Ricardo, colocar na salva, ou como muitos têm feito, a transferência através do Pix, outros têm feito pelo... Acho que o TED nem faz mais, agora tudo é Pix mesmo. E assim nós estamos caminhando. Cada mês é uma luta, é um desafio, Mas de tanto enfrentar essas lutas, irmãos, eu confesso que eu já fiquei acostumado, eu nem fico tão preocupado, porque Deus sempre provê milagrosamente, Ele não faz da maneira que eu penso. Às vezes eu penso, vai ser assim, e ele faz de outra maneira. Eu penso, vai ser assim, ele faz de outra. Mas, nesses anos todos, graças a Deus, ele tem levantado pessoas. Passamos momentos bem difíceis, mas Deus sempre esteve conosco. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado pela Tua mão poderosa, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, essa igreja não estaria com as portas abertas. E eu agradeço a Ti, ó Deus, por estar à frente dessa igreja, por usar, ó Deus, a vida dos meus irmãos. Cada um tem contribuído com aquilo que pode, Senhor, o Senhor tem abençoado. Continua, Deus, abençoando o Teu povo. Eu não conheço ninguém, ó Deus, que se envolveu com a Tua obra e nessa área financeira que tenha se arrependido. O Senhor é um Deus tremendo. Continua abençoando, não somente na área financeira, mas em todas as áreas. Ó Deus, nesses dias tão difíceis, onde muitos temem em perder o seu emprego, isso pode acontecer. Nós, mesmo sendo filhos Teus, não estamos isentos, isso pode acontecer. Mas pedimos a Tua graça, mantém o emprego do Teu povo, a fonte de renda. Abençoa cada um, nos ajuda a passar por esta crise, Senhor. Eu agradeço a Deus pelas contribuições que tem entrado aqui na igreja, pelo dinheiro suado que o Teu povo tem entregue. Eu sei que às vezes é dificultoso, ó Deus, e muitos agem pela fé e o amor à Tua obra. Obrigado
por tudo, eu abençoo-os nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém? Se você tem uma contribuição, já colocou, glória a Deus, pode colocar aí lá. Estamos avançando também, estamos com mais 2 novos obreiros, né? O Bruno e o Diego estão aí nos ajudando também. E glória a Deus. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Salmo 40, né? Vamos finalizar nesta noite. Salmo 40. Como eu já li ele todo no início, vamos apenas ler do versículo que nós vamos começar e terminar hoje, tá certo? Então, Salmo 40, do versículo 11 ao versículo 17, preste atenção nos detalhes, fique atento àquilo que Deus vai falar contigo, o pessoal também aí da live, tem um pessoal bem fiel aí que acompanha, fique atento a tudo aquilo que Deus vai falar conosco através da sua palavra, amém? Do versículo 11 ao 17, Davi diz assim: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver, ou seja, ele não consegue nem olhar. Mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração, ou seja, por conta disso, ele perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados que desejam a minha ruína, fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegre-se em ti todos que te buscam, digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, Davi diz, sou pobre e necessitado, mas o Senhor, olha que coisa pessoal, ele diz, preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, como é bom ter a Tua palavra, Senhor. Como é bom ter acesso à Tua palavra. Eu clamo a Ti nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo me use, ó Deus, para abençoar a minha vida, para abençoar a vida da Tua igreja, aqueles que estão me vendo e ouvindo nesta noite. Abre os ouvidos espirituais, torna os nossos ouvidos aguçados para ouvir a Tua voz. Repreende, ó Deus, no nome de Jesus, qualquer empecilho, qualquer artimanha de Satanás para impedir que o Teu povo ouça a Tua palavra nesta noite. Me usa, Senhor, me usa para a Tua própria glória. É isso que eu te peço nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse, nesta noite, pela graça de Deus, vamos terminar a exposição deste salmo. Amém? Bom, depois que Deus, vimos isso na semana passada, abre os ouvidos de Davi, depois que ele perfura os ouvidos de Davi, depois que ele capacita Davi, no versículo 6, essa é a ideia desse versículo, Davi entende que obedecer, fazer a vontade de Deus é mais importante do que oferecer sacrifício. Deus dá a ele esse entendimento. Depois que Davi declara que tudo o que ele precisa saber para fazer a vontade de Deus estava na lei do Senhor, versículo 7. Depois que ele demonstra grande alegria em fazer a vontade de Deus, versículo 8. Depois dele dizer que a lei do Senhor está no fundo, olha que coisa tremenda, do seu coração, versículo 8. No versículo 9 e 10, Davi coloca tudo isso em prática, tudo que ele entendeu em prática. Portanto, ele diz no versículo 9 e versículo 10,
Eu proclamo as novas, versículo 9, eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, versículo 10, não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade, da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Ou seja, Davi proclama as novas de justiça na grande assembleia, ele não fecha os seus lábios, pelo contrário, ele proclama a justiça de Deus, versículo 9, Davi fala da fidelidade de Deus, versículo 10, ele fala da salvação, versículo 10, não da salvação redentora, mas da salvação que Deus tinha dado a ele. Mas agora então, nessa parte do Salmo, nos parece que Davi olha para o peso, para a responsabilidade que é obedecer à lei do Senhor, ou seja, obedecer à palavra de Deus. Ele reflete sobre fazer a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus, como ele fez nos versículos 9 e 10, e então ele pede algo para o Senhor. Versículo 11, apenas a parte A, primeira coisa que ele pede: não me negues a tua misericórdia. É o que Davi pede. Meus irmãos, Davi primeiro começa pedindo a misericórdia de Deus, pois ele entende que sem ela ele não conseguirá obedecer à lei do Senhor, fazer a vontade de Deus, proclamar as novas de justiça. Sem ela ele não conseguirá manter seus lábios abertos, sem ela ele não conseguirá pregar a fidelidade do Senhor, pregar a salvação. Então por isso que ele pede a misericórdia de Deus. E Davi ainda pede mais ao Senhor, segunda parte, versículo 11, ele diz: Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Vou repetir o que ele pede: Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Mas proteger do quê? O que Davi está falando? Versículo 12, Davi mostra. Aí ele diz, olha o que ele pede de proteção: pois incontáveis problemas me cercam, e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Perdeu o ânimo. Davi pede proteção a Deus, para que ele o protegesse primeiramente dos incontáveis problemas que o cercavam. Davi era um homem cheio de problemas, irmãos. Familiar, no reino, inimigo, sua vida espiritual era uma guerra. Essa história de crente ter problema é antigo, não é novo não. Eu não sei porque muitos de vocês ainda ficam espantados com os problemas do dia a dia. Isso é natural, isso é normal. Tente imaginar quais eram os incontáveis problemas que Davi enfrentava. Tente a imaginar. E você que se encontra aqui nesta noite, qual é o teu problema? Quais são os teus problemas? Quais são os teus incontáveis problemas? Se todos nós parássemos para refletir, perceberíamos que muitos de nós também temos incontáveis problemas. Não só aqueles que estão aqui, aqueles que estão me vendo também. É o dinheiro que não está dando para pagar as contas do mês. É a preocupação com a possibilidade de perder o emprego nesses dias. É uma doença que surgiu de repente. É um problema familiar, problema com os filhos, no casamento. Enfim, poderia ficar aqui enumerando vários e vários problemas, incontáveis problemas. Mas Davi ainda fala de outro problema que certamente é o pior. Esse é o pior. E comete a todos que estão aqui, parte B do versículo 12. Ele diz: e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. Em outra versão diz: minhas faltas me pesaram, a ponto de eu não aguentar vê-las, mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. Meus irmãos, Davi aqui não está querendo dizer
que ele está atolado na prática do pecado. Não é isso que ele está querendo dizer. A questão aqui é que ele, nesse momento, ele olha para dentro de si. Esse é o problema. E Davi tem uma visão assustadora do pecado que ainda influencia. Ele fica assustado. E é tanta podridão que ele não consegue ver. Como dizem outras versões, a ponto de não aguentá-la vê-las. Até tem vergonha de levantar os olhos. Quando ele olha para dentro de si, ele nem aguenta ver tanta podridão. O que Davi está sentindo se chama senso de pecado. Ou seja, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você obedece à palavra de Deus, quanto mais você faz a vontade de Deus, quanto mais a palavra de Deus está no fundo do nosso coração, é normal que nós nos sintamos assim. Pois a palavra de Deus nos mostra dia a dia a corrupção do nosso coração. Ela nos mostra o quanto somos miseráveis pecadores. Quanto mais você obedece a Deus, quanto mais você obedece a sua palavra, faz a sua vontade, esse senso de pecado fica muito claro. E sabe, irmãos, por que tem crentes que têm pouco senso de pecado? Sabe por quê? É porque essa palavra não está no fundo dos seus corações, como estava no coração de Davi. Por isso que para esses só é considerado pecado aquilo que eles consideram o famoso pecadão. Mas quando esta palavra está guardada em nossos corações, quando ela está no fundo dos nossos corações, ficamos sensíveis ao pecado. Portanto, é normal que fiquemos assustados com toda a podridão que ainda nos influencia. O que Davi está sentindo aqui é o que Paulo declarou em Romanos 7, versículo 24: miserável homem que eu sou. O grande apóstolo Paulo, creio que quando Paulo fez tal declaração, ele estava olhando para dentro de si também, para a corrupção do seu coração. Miserável homem que eu sou, disse Paulo. Então, meus irmãos, é assim que Davi se sentia, e por conta disso, sabe o que acontece com ele? Parte C do versículo 12, vou ler todo e nós veremos. Pois incontáveis problemas me cercam, e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver, mais numerosos são que os meus cabelos da minha cabeça, e olha o que ele diz agora, e o meu coração perdeu o ânimo. Ele fica desanimado quando olha para a corrupção do seu coração. Ele perdeu o ânimo, em outras versões diz, pelo que desfalece o meu coração. Ele diz, o meu coração enfraquece dentro de mim quando eu vejo tudo isso. Meus irmãos, quando olho para Davi e vejo o motivo pelo qual o seu coração perde o ânimo, eu fico pensando. Ultimamente o que mais ouço são crentes que perderam o ânimo. Crentes que estão desanimados, com o coração desfalecido, com o coração enfraquecido. Mas a causa de estar assim não é porque existe neles esse forte senso de pecado que havia em Davi, não é isso. Mas estão assim por motivos terrenos, que também pode nos causar tudo isso em nossos corações. E eu não quero negar isso. Esse não é o problema, pois falta de dinheiro causa isso, desânimo, causa, enfraquece o nosso coração, enfermidade causa isso, problema na família causa isso, incontáveis problemas causam isso, tanto é que Davi menciona isso na parte A do versículo 12, pois incontáveis problemas me cercam, mas o que mexe comigo é que algo tão sério, tão assustador, tão terrível não mexe com a maioria dos crentes que conheço. Esse estado pecaminoso, essa natureza que ainda nos influencia. E não mexe porque a palavra de Deus que nos mostra quão miseráveis pecadores somos não está guardada em seus corações. Não está no fundo dos seus corações como estava no coração de Davi. Então, não ter esse senso de pecado, ou tê-lo muito fraco, nos leva a cometer atos
atitudes, ações que não percebemos que é pecado. Não ter esse senso de pecado, ou tê-lo muito fraco, nos leva a cometer atos, atitudes, ações que não percebemos que é pecado, mas é pecado. Portanto, na mente desses nos quais não há esse senso, ou o senso é muito fraco, o pecado cometido tem que ser aquele pecadão, aquela coisa bem podre, para ser considerado pecado. Por exemplo, vou dar um exemplo. A maioria dos crentes dormem tranquilamente, sem considerar o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ordenou aos Tessalonicenses. Paulo ordena a igreja de Tessalônica, e óbvio que essa ordem se estende a qualquer igreja, inclusive a nossa. Ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5,17, vocês conhecem bem, ele diz: orem continuamente. Em outra versão diz: orem sem cessar. Paulo não está dando aqui uma opção para a igreja. Vocês orem se vocês quiserem. Não. Ele está dando uma ordem. Portanto, quando desobedecemos essa ordem, pecamos, irmãos. Pecamos. Nós temos que ver uma vida em oração continuamente. Agora, orar sem cessar não é deixar de trabalhar, não é deixar de comer, não é deixar de lavar uma louça, não é deixar de fazer o que tem que ser feito, não. Mas fala de uma vida contínua, em comunhão com o nosso Deus. Você está dirigindo, você pode orar, falar com Deus. Está no metrô, tem um tempo no trabalho, isso tem que ser continuamente. Se não viver dessa forma, segundo o que Paulo diz, é pecado. É pecado. Então, irmãos, se não tivermos essa palavra guardada em nossos corações, no fundo dos nossos corações, essa questão que vimos e outras mais, não iremos considerar pecado. E tem outras mais na Bíblia. Pois, como disse, o fato do senso de pecado ser muito baixo na vida de alguns crentes, muitos pecam contra Deus em questões que eles não consideram pecado, quando na verdade é. Estamos vendo isso pela manhã, na questão do amor fraternal entre os irmãos, questões que nós não consideramos. Portanto, meus irmãos, nós precisamos pensar nisso, refletir nisso, e a partir de hoje começarmos a guardar a palavra do Senhor em nossos corações, colocá-las no fundo dos nossos corações, para que o senso de pecado aumente cada vez mais na nossa vida e nós avancemos em santidade. A maior característica de uma pessoa que está se santificando não é se sentir santo, é se sentir pecador. É o contrário. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, Ele mostra o quanto nós somos pecadores. E às vezes as pessoas acham que é o contrário. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Como é que nós guardamos a palavra do Senhor nos nossos corações? Colocamos no fundo dos nossos corações, estudando a palavra de Deus dia a dia. Não tem mágica. Então, meus irmãos, diante desses desafios que Davi enfrentava, ou seja, de obedecer à lei do Senhor, de fazer a vontade de Deus, enfrentar seus incontáveis problemas, vencer seus pecados, manter seu coração animado, Davi clama, primeiro, pela misericórdia de Deus. Ele precisa da misericórdia de Deus. E depois ele clama pelo seu amor, que no verso também significa bondade, graça, misericórdia. E ele clama mais pela verdade, que a manteria no caminho certo. Pois era isso que iria proteger Davi, como ele deixa claro no versículo 11. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor, a tua verdade sempre me protejam. Meus irmãos, obedecer à lei do Senhor, fazer a sua vontade, enfrentar os nossos incontáveis problemas no dia a dia, vencer nossos pecados, manter o nosso coração animado, não é fácil. Não é fácil. Portanto, nós precisamos orar, orar, orar. Nós precisamos falar para o Senhor que nós dependemos da misericórdia dEle, irmãos. Pedir que Ele não negue a sua misericórdia. Nós precisamos do seu amor, da sua bondade, da sua graça, quando por fraqueza vacilamos e infelizmente pecarmos contra Ele. Temos que pedir a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça. Nós precisamos da verdade para andarmos no caminho certo.
sem essa dependência em Deus, diante desses desafios que Davi enfrentou, e nós também como crentes em Jesus, vamos enfrentar, não conseguiremos vencer, não tem jeito, não existe mágica. E com isso, sabe o que acontece? O nosso coração tende a perder o ânimo. É isso que eu tenho visto. Os crentes não se colocam diante de Deus, diante de seus incontáveis problemas, não pedem a sua misericórdia, não pedem o seu amor, a sua verdade, a sua palavra, e eles não conseguem enfrentar os seus incontáveis problemas. O resultado é esse: eles perdem o ânimo. Eu conheço, na juventude tinha muito isso, jovens que desistiam da caminhada porque eles diziam: poxa, eu não consigo viver uma vida de santidade, eu não consigo, então eu vou desistir. Tantos e tantos agiram assim. Muitos crentes que eu conheço perderam o ânimo, o coração desfaleceu, o coração enfraqueceu espiritualmente falando, pois tentaram enfrentar essas pressões sem pedir a ajuda de Deus, e sem Ele não dá, irmãos, não dá. E mais uma vez volto para o tema oração. Nós rodamos e voltamos para o tema oração. Não dá para viver a vida cristã sem oração. Precisamos a cada dia estar aos pés do Senhor, pedindo a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade, a sua graça, a sua verdade, como fez Davi em oração. Amém? Versículo 13, Davi diz para o Senhor: agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Meus irmãos, é como se Davi estivesse falando para o Senhor: assim como tenho grande alegria em fazer a tua vontade, Senhor, assim como eu me deleito em fazer a tua vontade, assim como me agrada fazer a tua vontade, agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Se nós olharmos bem para esse verso, fica muito claro que Davi está desesperado, por conta dos seus incontáveis problemas, por causa da sua culpa que ele nem consegue ver. O fato de Davi pedir a Deus que o liberte e que o ajude com pressa, é porque essas situações eram difíceis na sua vida. Essas situações causavam nele desespero, irmãos. Por isso ele pede ao Senhor que haja com pressa em libertá-lo, em ajudá-lo. Mas libertá-lo do quê? Ajudá-lo em quê? Dos incontáveis problemas, das culpas que o alcançaram, do desânimo do seu coração. E vocês que estão aqui nesta noite, você que está me vendo, quais são os seus problemas? Quais são os seus incontáveis problemas, as suas lutas, quais são as suas culpas? O que tem causado desespero em vocês? O que tem tirado o seu sono? O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado o ânimo do seu coração? Pois Davi declara isso: pois incontáveis problemas me cercaram, e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Meus irmãos, existem momentos que nós temos que nos desesperar, mas não desespero por desespero, nos desesperarmos diante do Senhor em oração. Não desesperar por desesperar. Estou desesperado, e aí? Tem que haver um desespero diante do Senhor. Senhor, eu não estou aguentando essa luta, me ajuda, eu não consigo vencer sozinho. A vida espiritual é uma guerra, irmãos, é uma guerra. Nós precisamos sair daqui hoje à noite e começarmos a semana diante do Senhor em oração, em oração. E se o seu problema tem causado desespero em você, peça ao Senhor que haja com pressa. Faça como Davi. Diante deles, diante das suas culpas, diante do desânimo do seu coração, o Senhor age com pressa. E é aquilo que eu tenho ensinado a vocês, meus irmãos. Deus é poderoso para nos dar vitória aos nossos incontáveis problemas. Isso é um fato. Ele é poderoso. Deus é poderoso para nos livrar de qualquer culpa. Isso é um fato.
Deus é poderoso para animar o nosso coração, isso é um fato, mas Deus não faz isso como em um passo de mágica, Ele não faz assim. Ele pode até agir porque Ele é soberano, mas não é a regra. Ele tem os seus meios para fazer isso, e um dos meios que Deus usa é a oração, é joelho no chão. Portanto, você precisa apresentar a Ele o seu desespero através de oração. Não é desespero por desespero, mas é apresentar o seu desespero ao Senhor. Mas talvez você não possa dizer para Deus o que Davi disse lá no versículo 8. Ele falou o seguinte: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Oh meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Talvez você não possa falar isso. E depois então fazer a oração do versículo 13. Mas não é isso que move o coração de Deus. Não estou dizendo que isso não seja importante. Fazer a vontade de Deus, ter a sua lei no fundo do coração, claro que é importante, óbvio que é importante, mas se Deus dependesse que nós sempre fizéssemos a sua vontade, ter a sua palavra no fundo dos nossos corações, para nos ouvir, aí a coisa ia ficar muito difícil. Mas o que move o coração de Deus, segundo o próprio Davi, é o que ele fala lá no Salmo 51, no versículo 17. É isso que move o coração do nosso Deus. Salmo 51, versículo 17. Espera você abrir, beber um pouquinho d'água. Davi diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A ideia aqui é que Davi se apresente diante de Deus com a mente quebrada ou esmagada, sob o peso da culpa pelo pecado cometido. É o famoso Salmo 51. É como se Davi estivesse com um fardo sobre a sua alma, até que ele fosse esmagada, essa culpa. Obrigado, irmão. Isso seria um espírito quebrantado. Davi também fala de um coração quebrantado e contrito, ou seja, Davi aqui está com um coração quebrado em pedaços, esmagado, destruído por causa da culpa do pecado. Mas também está com o coração contrito, ou seja, um coração arrependido. Portanto, quando nos apresentamos diante de Deus dessa forma, nesse estado de humilhação, Davi diz que não desprezarás, que Deus não desprezará, ou seja, não nos tratará com desprezo, glória a Deus, ou indiferença. Isto é, Deus olhará para nós com favor, irmãos, com graça, com misericórdia, e concederá a sua bênção quando você se aproxima de Deus dessa maneira. Amém? Eu espero que vocês creiam nisso de verdade, aquilo que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo. Bom, nos versos 14 e 15, Davi nos dá uma pista em relação ao que ele se refere aos seus incontáveis problemas, ou seja, os seus inimigos. Pois nesse momento, o alvo da sua oração são eles. Portanto, Davi diz, versículo 14 e 15, sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados que desejam a minha ruína. Versículo 15, fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim. Davi está orando contra os planos dos seus inimigos, que queriam tirar a sua vida, arruinar a sua vida, zombar de Davi. E a ideia aqui de zombar é que quando os seus inimigos vissem a ruína de Davi, eles diriam para ele, bem feito, bem feito. É a ideia dessa palavra aqui. Ou seja, esses inimigos queriam mal para Davi. E todos nós temos um inimigo comum, Satanás. Satanás, que quer o nosso mal, não tenha dúvida disso. Que quer ver a ruína
das nossas famílias, dos nossos casamentos, dos nossos filhos, da nossa vida espiritual. Portanto, nós temos que orar contra as suas investidas, contra os seus planos, para que ele seja humilhado, para que os seus planos sejam frustrados, para que ele retroceda, para que ele veja a sua própria desgraça. Nós temos que orar nesse sentido, irmãos. Nós estamos numa guerra. No versículo 16, contrasta com o versículo 15. Pois no verso 15, os que zombam de Davi ficaram chocados com a sua própria desgraça. Já no verso 16 mostra que aqueles que buscam o Senhor se regozijarão, se alegrarão, assim como Davi. Olha aí o contraste. E aqueles que amam a salvação, e quem é que ama a salvação? Aqui, o culpado que foi liberto, e no caso aqui o próprio Davi, pois no versículo 13 ele pede por libertação. Então, ao ser resgatado, liberto, salvo, ele dirá: grande é o Senhor, grande é o Senhor. É isso que ele vai dizer. Glória a Deus, irmãos. Meus irmãos, quem busca o Senhor, quem busca obedecê-lo, fazer a sua vontade, quem procura guardar essa palavra no coração, quem tem essa palavra no fundo do coração, que busque ver uma vida piedosa, mesmo que tenha incontáveis problemas, mesmo que algumas vezes a culpa nos alcance, mesmo que às vezes o coração perde o ânimo, mesmo que vivamos em guerra contra o nosso inimigo Satanás, nós temos como nos regozijar no Senhor. Nós temos como nos alegrar no Senhor. Nós que amamos a salvação, pois sabemos que Ele liberta e salva o culpado. Portanto, nós podemos também declarar: grande é o Senhor, como Ele declara. E quem nos motiva a fazer isso é o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo. No versículo 16, pois ele diz: mas regozijem-se e alegre-se em ti todos que te buscam, digam sempre aqueles que te amam a tua salvação, grande é o Senhor. Glória a Deus. Nós podemos fazer essa mesma declaração, irmãos. E no versículo 17, Davi ele diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Observem que Davi termina o versículo 16 declarando que grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Então no versículo 17 é como se ele estivesse dizendo: grande é o Senhor, magnífico é o Senhor, glorioso é o Senhor. E agora então ele diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Davi sabia que ele era pobre, que ele era necessitado, que ele era fraco. Davi, diante dos seus incontáveis problemas, ele reconhecia a sua pobreza espiritual, a sua fraqueza. Ele sabia que necessitava, que ele dependia do Senhor, pois ele sim era grande. Por isso que ele diz: grande é o Senhor, quanto a mim sou pobre e necessitado. Agora Davi não está nos mostrando que ele era pobre, necessitado, fraco, porque ele não buscava a Deus, não é isso. Davi faz tal declaração olhando para dentro de si, olhando para o seu coração. Pelo contrário, nós estamos diante de um homem de oração. O Salmo mostra isso. Nós estamos diante de um homem que tinha grande alegria em fazer a vontade de Deus, que tinha a lei do Senhor no fundo do seu coração. Estamos diante de um homem que buscava a Deus. Por isso ele diz no versículo 16: mas regozije-se e alegre-se em ti todos que te buscam. Esse era Davi. Davi está falando de algo que ele vivia, mas o que Davi está nos ensinando é que mesmo ele sendo um homem que buscava a Deus, ele ainda se considerava pobre, necessitado. Portanto, ele dependia do Senhor, pois ele sim era grande.
Davi sabia que o Senhor se preocupava com ele. Olha que coisa tremenda, olha que coisa pessoal. Estava conversando hoje com o Ricardo, falando dessa preocupação do Senhor. O Senhor se preocupava com ele, Deus era o seu socorro, o seu libertador. Então, meus irmãos, o meu conselho é, mesmo que você esteja enfrentando incontáveis problemas, mesmo que algumas vezes a culpa nos alcance, mesmo que às vezes o coração perde o ânimo, mesmo que vivamos em guerra contra o nosso inimigo Satanás, continue buscando a Deus. Continue buscando a Deus. Continue tendo grande alegria em fazer a vontade de Deus. Continue com a lei do Senhor no fundo do seu coração. Continue sua vida de oração. Continue buscando viver uma vida piedosa. Mas reconheça que mesmo assim você é pobre, você é necessitado e, portanto, precisa dia a dia de um Deus que é poderoso. Como Deus Todo-Poderoso que Davi declara, que se preocupava com ele, que era o seu socorro e o seu libertador. Davi, no final desse verso, parte B, termina a sua oração dizendo: Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Talvez nessa noite você esteja enfrentando, ou ainda vai enfrentar incontáveis problemas como Davi. Não importa o tempo de enfrentá-los, mas o fato é que existem problemas que nos deixam aflitos, perturbados, que nos tira o sono. Portanto, faça a mesma oração que Davi fez: Tu és o meu socorro, o meu libertador, meu Deus, não te demores, não te demores. Meus irmãos, a minha expectativa nessas exposições é que Deus tenha falado com você claramente através deste salmo, como falou comigo e com alguns irmãos que testemunharam para mim. Portanto, que não fiquemos apenas no ouvir, mas que coloquemos em prática tudo que o Espírito Santo nos ensinou a cada domingo através de salmo. Amém? Que Deus possa te fortalecer e te ajudar na caminhada cristã dia a dia. Amém? Vamos nos preparar para a ceia. Vamos orar. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós precisamos de Ti a cada dia, Senhor. Porque assim como Davi também, nós temos problemas, Deus. Muitos de nós temos incontáveis problemas. Ainda somos, ó Deus, acometidos pelo pecado, portanto há uma culpa. E nós precisamos da Tua graça, lutar dia a dia, Senhor. Somos Teus filhos nesta noite, Senhor, fortalecendo. Que cada um continue firme na sua caminhada, obedecendo a Sua palavra, guardando a Sua palavra no coração, Senhor. Porque essa é a maneira, Deus, de nós nos fortalecemos. Nós precisamos da Tua graça, como Davi clamou, Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua verdade que me dirigia. Nós precisamos, Deus. Nós precisamos estar aos Teus pés, porque nós temos um inimigo, Deus, que procura nos arruinar, Deus. A nossa família, a nossa vida espiritual, os nossos filhos, o nosso dia a dia. Portanto, nós precisamos de Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo, através deste salmo, possa nos ensinar dia a dia, Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar, Senhor, vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus.
É o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a Meu Senhor, em quem nós temos a vitória.
obedecer a palavra de Deus, a enfrentar os incontáveis problemas da vida. Essa graça que renova os nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado. Alegra-te, Senhor, apressa de nos e nos abençoar. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Expõe e representa o corpo do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E nesta noite, eu abençoo este pão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Comendem todos. Glórias a Ti, Senhor. Esse cálice representa, simboliza o sangue do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela remissão dos nossos pecados. Obrigado porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado porque nada mais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nesta noite, ao bebermos, ó Deus, esse cálice, sejamos renovados, animados, ó Deus, restaura os nossos corações. Eu abençoo esse cálice nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomarei todos. Glória a Deus, Senhor. Só Tu és, só vitória eterna, pois só Tu és o Deus eterno, pois só Tu és o Deus eterno, pois só Tu és, só Tu és o Deus eterno. Ajuda